Olá a todos, meu nome é Diego. Hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Uma Proposta de Conciliação Paradigmática em Finanças. Bom, eu já adianto que esse trabalho não é bem da minha área, né? Eu sou pesquisador de finanças e não tenho tanto contato com essa área mais epistemológica. Esse foi o trabalho de uma disciplina, então quem tiver sugestões e quiser contribuir para melhora, para quem sabe uma eventual publicação, eu estou aberto. Tem meu e-mail aqui no começo, se alguém quiser entrar em contato. E, bom, a gente começa aí discutindo o trabalho do que seria um paradigma, um conhecimento científico, e a gente traz a visão de Thomas Kuhn, que mais na frente vai ser discutido uma proposta contra essa visão, de que o conhecimento científico ele é revolucionário, né, que ele deriva de paradigmas, e o principal expoente que a gente tem dentro da nossa área de administração, né, de ciências sociais, é o Burrow e Morgan. Eles trazem essa matriz paradigmática polarizada entre objetivo e subjetivo e dividem a teoria das organizações aí em uma filosofia da ciência e uma teoria da sociedade. E dentro dos pressupostos que a teoria deles traz, né, que é o ponto de vista ontológico, metodológico, da natureza do objeto e da epistemologia, a gente destaca aqui a própria epistemologia, que é o estudo, né, dos caminhos paradigmáticos, dos seus avanços, do conhecimento científico, né, e entender esse paradigma é importante porque um pesquisador consegue traçar os rumos ali do que é o, o caminho para ele seguir a pesquisa, né, a partir do posicionamento dele epistemológico, que ele consegue se posicionar do ponto de vista ontológico, metodológico e da própria concepção da natureza do problema. E então, o presente estudo, né, ele tentou se debruçar nessas questões epistemológicas dentro de finanças. E por quê? Porque dentro desse campo, o tronco do positivismo e esses desdobramentos, tipo, principalmente o funcionalismo e o positivismo, são bastante destaque na pesquisa, pelo próprio ponto de vista de validação, né, que é das pesquisas, que é o empirismo, né, a prática empírica. Então, os pesquisadores dessa área frequentemente, né, fazem uso de métodos quantitativos e tentando estabelecer relações entre variáveis controladas. E, como a Darlan mostra, né, a gente tem um comportamento passivo, ou seja, a gente está ali mais como um coletador de dados, né, e usar esses dados para fazer algum tipo de inferência, mas a gente não tem um papel ativo no objeto de estudo, nem no ambiente econômico. Né? Bom, a gente tem que esse paradigma ele proporciona um grande salto para a área, no ponto de vista teórico, mas o Barbosa e outros aí destacam que, apesar dessa hegemonia, a gente tem rótulos no conhecimento e que abre espaço para críticas. Né? Então, quando você começa a generalizar demais, você abre espaço para críticas. E é dentro desse contexto de crítica que a gente tem uma nova abordagem que a gente vê, que é as finanças comportamentais, e elas tentam trazer, né, para dentro do campo uma visão mais subjetiva, trazendo um viés mais interpretativista, mas que mais para frente a gente vai discutir, que ele acaba se voltando, né, se rendendo a esse viés mais objetivo e se converte à hegemonia. Né? Bom, e o que seria a filosofia positivista? Né? Ela é fortemente influenciada pela razão iluminista. Né? Augusto Comte, no início do século XVIII, ele começa a desenvolver seus primeiros rabiscos nesse sentido, e ele fala, né, que é como um dos pais dessa filosofia, que tem que ter algum rigor metodológico, a mensuração, codificação, padronização de experimento e das condições de observação, porque isso é o que gera o conhecimento para a sociedade, né? E por quê? Porque naquela época tem uma forte influência ali das avanços das ciências naturais, né? Tem ali Darwin, Newton, Einstein, um pouquinho depois, mas pode incluir dentro desse escopo. Então, ele tentou trazer o que deu certo para as ciências naturais para dentro das ciências sociais, e isso busca, né, identificar o que que a gente chama de cognoscível, que é tudo que é possível de ser entendido através dos 5 sentidos, né? E essas bases teóricas e metodológicas, elas são válidas ainda hoje, mas com algumas peculiaridades, algumas diferenças, principalmente das evoluções que a gente vai ver, né? Que o neopositivismo e o funcionalismo, né? E o neopositivismo ele surge como para contornar os problemas
que o próprio positivismo não conseguia controlar, principalmente relacionada a críticas à neutralidade do pesquisador, a dificuldade de produzir novos conhecimentos com base no rigor metodológico que já tinha. Então, o Karl Popper, que é um dos maiores críticos dessa época ao positivismo clássico, ele propõe um novo método, que é o método hipotético dedutivo, que contorna esses problemas desse rigor extremo, porque basta provar apenas uma inverdade para que o conhecimento científico seja validado, que é o que ele fala do todos os cisnes são brancos, né? Então, se você encontrar um cisne cinza, a teoria de que todos os cisnes são brancos são totalmente invalidada, né? Descartada. E a partir disso, você constrói novas teorias, né? Esse positivismo, o neopositivismo é interessante porque ele está sempre, conforme o Trevisan afirma, constantemente sujeito a revisões e mudanças. E dentro das finanças, das teorias de finanças, o neopositivismo é muito forte, sobretudo pela capacidade da formação de hipóteses, né? Os testes de hipóteses conhecidos. Mas o que seria as finanças tradicionais, o que seria as finanças modernas e o que seria a finança comportamental, né? Bom, as finanças tradicionais remontam aí até meados da década de 50 e eram experimentos mais simples, mais observáveis, tentando descrever o comportamento ali das pessoas dentro de uma pequena rede, não tinha informações muito bem consolidadas, disponíveis. Então, era mais um viés interpretativo do gestor e pesquisador, né, olhando ali como o investidor se comportava. E isso começa a mudar, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, porque as mudanças sociais provocadas pela guerra tomaram as decisões de financiamento, de investimento das pessoas mais voltadas ao curto prazo do que ao longo prazo, pelas consequências da guerra, e também houve ali um aumento da qualidade das informações disponíveis que trouxeram uma nova roupagem para as teorias de finanças, que vão se tornar a moderna teoria de finanças, né? Que unir essas decisões de mais curto prazo, voltado e associação também com um fôlego matemático, né? Tipo, introdução de processos de matematização das teorias para aumentar a capacidade de generalização, né? E essa nova roupagem, ela produziu aí um grande avanço, um salto gigantesco na produção de conhecimento, porque os principais autores, né, eles tentavam escrever uma realidade social, objetiva, perfeita e racional, e ignoravam os aspectos subjetivos da sociedade, então a generalização era o principal ponto aqui. E proporcionaram grandes avanços, né? E quando começou a onda de generalização, né, exportar essas teorias, que vai destacar que a maior parte foi produzida ali nos Estados Unidos, abriu espaço para as críticas, porque, como eu falei lá no começo, essa rotulação extrema abre espaço para crítica, e a gente tem aí algumas maneiras de contornar, né? O Anasch e o Lawrenciel discutem essas duas abordagens. A primeira é não abandonar as teorias de racionalidade das pessoas, e a segunda sugere essa mudança de paradigma, que é o que ficou conhecido depois com as finanças comportamentais. Ela já começou a ser discutida no final da década de 70, né, com Kahneman e Tversky, e chegaram a ganhar um prêmio Nobel depois, no início dos anos 2000, quando foi que essa teoria ganhou mais força. E esse novo paradigma, ele traz aí um viés mais comportamental, ela traz mais os aspectos sociais, né, inclusive das pessoas, né, as questões da psicologia, do comportamento, da aversão ao risco, e eles formulam novas teorias que ganham muita força, sobretudo ali no começo dos anos 2000, e com essa força, com essas novas pesquisas, comprovando todas as falhas que as teorias modernas tinham
nesse ponto de vista de não conseguir solucionar alguns eventos, algumas anomalias nas teorias, tinha um campo preparado para esse embate, né, epistemológico e discussão dessas teorias, mas o que acontece é que o viés objetivista das teorias modernas, elas acabam penetrando a ideia do subjetivo, das finanças comportamentais, que acaba com uma onda de generalização e não resolve os problemas que até então eles tanto criticavam. Dentro da própria, um dos maiores expoentes que a gente tem de finanças modernas, é o Fama, ele entende que as pesquisas dele apresentam essas anomalias, só que ninguém nunca conseguiu demonstrar que essas anomalias podem ser contornadas de forma simultânea, como ele propõe. Né? As teorias deles solucionam simultaneamente algumas questões e ninguém conseguiu, com outro viés, demonstrar todas essas falhas simultaneamente. Então, ele fala que a aleatoriedade está presente ali e faz parte, então, generalização faz sentido. E trazendo esse ponto de vista, né, dessas falhas para dentro da visão do Thomas Kuhn sobre paradigmas, eles emergem de paradigmas diferentes, se a gente for analisar friamente, né, e o que deveria, né, modificar esses processos, postulados, a forma de concepção, e apesar de ter esse embate, né, não quer dizer que é prejudicial, pelo contrário, Gomes e Vale destacam que essa interação tem um potencial muito grande, mas do ponto de vista, né, especificamente coreano, as finanças comportamentais deveriam, então, né, surgir como um novo paradigma, pela própria concepção de paradigma para ele, né, que é o conhecimento cumulativo, revolucionário, quando esbarra, o outro emerge, e proporcionar um salto teórico, né. O Lowe, por exemplo, ele tentou fazer isso, porque ele abarcou todas as teorias das hipóteses de mercados eficientes, trazendo a ideia dos adaptativos, né, que as pessoas se adaptam, e inserindo outros componentes, mas por que a gente não pode considerar isso como um novo paradigma? Porque ele precisa contemplar tudo que o paradigma vigente explica e também criticar, inserir essas críticas, e ele não conseguiu fazer isso. Mas, por um outro lado, né, a gente pode ver as finanças comportamentais como uma formuladora dessas crises que proporcionaria uma revolução no sentido de um novo paradigma dominante, que seria uma junção desses dois, por exemplo, né? Nesse caso, a gente poderia chamar ele, do próprio ponto de vista do Gomes e do Vale, como um paradigma complementar. Mas, bom, como que a gente pode solucionar, né, essa questão? Como eu fiz a disciplina com a própria autora desse trabalho, foi uma forte influência, né, que é a Ana Paula, pai de Paula, e ela traz as matrizes paradigmáticas como uma proposta alternativa à matriz clássica do Burrow e do Morgan, e esse ciclo dessas matrizes ele possibilita uma transição entre os interesses técnicos, interesses práticos e críticos. Então, a gente não tem mais aquela rigidez de pertencer a um ponto, a um outro. A gente consegue transitar nesse ponto de vista, a partir desse ponto de vista, né? Então, a gente consegue trabalhar as diferentes abordagens, a gente consegue trabalhar as diferentes particularidades, e é um caminho, por exemplo, para tratar o próprio problema que o Fama destacou, né? Simultaneamente, a gente não consegue contornar toda a teoria dele, né? De outro ponto de vista. Mas transitando entre a parte objetiva dele e a parte subjetiva do comportamento de um investidor, por exemplo, a gente consegue traçar novas teorias, novos insights, né, sobre o que pode ser que afeta, o que pode ser que não afeta. E é desse sentido que a gente propõe uma nova construção de conhecimento, né? É a partir dessa transição, dessa capacidade de contornar um paradigma objetivo, introduzindo um viés mais subjetivo. A gente não precisa partir sempre para a generalização e a universalização da teoria, a gente consegue transitar um pouquinho melhor nisso. E então, a ideia, né, aqui
que ainda está a parte de desenvolvimento, é como essa solução paradigmática pode ser melhor, né? Trabalhar um pouquinho, me aprofundar um pouquinho mais nisso. E essa transição entre os paradigmas, ela tem um potencial muito grande, porque você consegue sair da ideia de se orientar apenas por um para criar aquele conhecimento e associar a outros lados, né, e criar um conhecimento mais fronteiriço, mais próximo da nossa realidade, né, mais tangente. Então, romper essa lógica cuniana de que um paradigma tem que ser imediatamente substituído por outro que abarque tudo isso e passe por cima disso, não vejo como um caminho interessante, porque a teoria de finanças ela é uma parte mais rígida, rigorosa metodologicamente, mas ela tem essa capacidade, sim, de abranger mais a subjetividade do indivíduo, entender mais isso, e esse papel é fundamental para o avanço do conhecimento nas teorias nos dias de hoje. Bom, é isso, né? Um caminho que eu aponto que a gente vê muito ignorar os outliers das pesquisas, né? Tipo, se você olhar a pesquisa de finanças, normalmente a gente trata os outliers, mas um outlier, ele é um resultado, né? Ele apresenta, ele tem alguma informação ali, ele não é simplesmente aleatório, ele estava ali por algum motivo. Então, a gente entender o que isso acontece, por que isso acontece, é sim um resultado, é sim uma construção de conhecimento, e se você quer ignorar ele, você tem que entender por que ele é assim, para você poder realmente isolar o efeito dele, e não simplesmente falar que ele não presta porque ele não tem um comportamento similar e padrão ao que você deseja, né? Aí entra a questão da objetividade, da não da presença da vontade do pesquisador, né? Bom, aí, gente, já me alonguei demais, já passei um pouquinho do tempo aqui, mas fico aí no aguardo, se alguém tiver interesse, me ajudar também a melhorar esse trabalho. Muito obrigado a todos e boa tarde.